pessoal, estamos aqui em mais um podcast Clube Casa by Gabster e hoje estamos aqui com um grande parceiro, Diego da Solaris, nosso lojista em Balneário Camboriú. Vamos começar, Diego, você falando um pouquinho do Diego. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite, estar participando com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a minha história e minha trajetória. E eu acho que você começou muito bem, falando Diego da Solaris, porque é assim que eu sou conhecido. Virou sobrenome já. Exatamente, virou sobrenome. Acho que começou exatamente por isso. A Solaris era o Diego no passado. Quando eu fundei a empresa, era o Diego que atendia, o Diego que fazia as compras, o Diego era o financeiro. Então, por isso que ficou o Diego da Solaris. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Luiz Frigeri, eu sou natural de Caçador, resido em Balneário Camboriú há 20 anos. Sou um amante pelaquela cidade que nos recebeu tão bem, acolheu toda a minha família. Amo demais estar lá. Constituí todas as minhas empresas em Balneário Camboriú. E a gente viaja hoje o mundo aí, inspirando os nossos clientes, levando bons momentos para os nossos clientes, entregando os nossos produtos. Que bacana, Diego. Você é um real especialista, né? Você conduz tão bem a tua empresa, sempre buscando inovação, buscando estar atualizado com o mercado. Eu digo que você é um empresário estudioso e isso é muito bacana. Conta um pouquinho para nós sobre isso, desse teu movimento de estar em constante transformação aí. Eu acredito que o conhecimento, ele faz toda a diferença. Quando você sabe o que você está fazendo, isso te dá uma visão muito mais clara. Não apenas como um gestor. Eu falo que o Diego hoje, ele está aprendendo a ser o gestor. Eu sou um muito bom vendedor e um excelente instalador. Então, eu acho que quando você estuda para algo, seja para fazer um serviço, seja para liderar uma equipe, você consegue enxergar com clareza para onde você quer ir. Te ajuda a usar meios e metodologias que te entregam um resultado melhor. Então, é daí que vem o Diego estudioso. E eu tenho prazer em fazer isso. Eu adoro estudar, eu adoro saber das coisas, eu gosto de estar antenado. Isso me traz vida, assim, de saber e poder compartilhar isso com todos que estão junto comigo dentro da nossa equipe. É legal isso que tu falou e você fala com muita propriedade e orgulho do Diego instalador, né, que é a tua base. E acho que é muito bacana isso o serviço que tu traz e a tua experiência enquanto vendedor e instalador. Hoje tu rompendo uma barreira como um grande empreendedor, né, de um grupo, o Grupo DF. Então, assim, é muito interessante. Isso de você, aonde tu procurou esse teu conhecimento, como que tu chegou, aonde que você foi picado por isso aí? Eu comecei desde muito cedo ajudando meus pais já tinham segmento, trabalhavam nesse segmento faz 45 anos, na verdade, que eles atuam nesse meio. Então eu aprendi com o meu pai a ser instalador. E eles têm uma trajetória maravilhosa que me trouxe muito conhecimento, me moldou como um grande trabalhador. Porque eu falo o seguinte, eu tenho força de vontade, né? Eu posso às vezes não saber tudo, mas a gente conhece muito já. Tem uma bagagem, apesar do Diego ter 38 anos, eu ia falar 37, fazer uma correção que foi agora, 38 anos. Eu tenho uma bagagem muito grande, porque eu comecei muito cedo, eu comecei com 10 anos. Então, eu me orgulho muito dessa fase instalador, porque hoje, quando eu visito uma obra, eu consigo identificar os problemas. E não apenas isso, eu acho que um dos pontos fortes da nossa empresa é que nós temos uma escola dentro da empresa. E essa escola ela só foi possível em virtude do conhecimento que eu adquiri no meu tempo de instalador e no tempo que eu me dedico estudando e buscando as tecnologias e evoluindo. Então é isso, eu acho que tem feito a diferença para a nossa empresa como um todo, né? Legal, tu é uma referência, né, em Balneário. O que isso trouxe para você nos teus projetos atuais agora? O quanto toda essa tua bagagem impacta nos resultados que tu tem hoje dentro da empresa? Sim, isso é extremamente importante, porque quando você fala Diego instalador, uma única pessoa, existe um limite do que você pode produzir. Então eu cheguei num ponto que eu entendi que eu poderia fazer muito mais pelos nossos clientes, muito mais pelo mercado. Nós somos aficionados pela tecnologia
E isso inspira toda a nossa cadeia dentro da empresa. Todos que estão lá têm a mesma visão, o mesmo propósito. E isso é bem importante e faz com que a gente consiga entregar um maior resultado. A gente tem uma visão clara do futuro, para onde a gente quer ir, como a gente quer ir e como a gente vai fazer para chegar lá. Então isso para nós é claro, acredito que para todos os colaboradores que estão dentro da nossa companhia. E a gente investe muito no treinamento da nossa equipe, porque isso precisa ser replicado. Você precisa de replicadores dentro da instituição. Então nós temos isso muito enraizado dentro da nossa empresa e faz com que a gente consiga atingir esses objetivos, né? Mesmo no mercado hoje, que você sabe, é um mercado extremamente competitivo, um mercado que não facilita, não é fácil ser empresário no Brasil e empreender no Brasil, acho que isso é até um clichê, mas é real, né? Mas é a realidade, né? E a gente consegue imprimir um resultado fora da curva. A nossa empresa tem sucesso, nossa empresa faz sucesso, mas ela não espera ele bater na nossa porta, a gente corre atrás. É um dia após o outro, buscando fazer melhor cada vez mais. Que bacana, a gente tem falado muito no clube esse ano sobre intencionalidade, né? De saber onde quer chegar. E acho que isso faz a grande diferença, né? Ter os planos e os projetos bem definidos para que possa se buscar e ir atrás desses resultados. Eu vejo que tu traz muito isso para tua equipe realmente de mantê-los informados. Tu faz vários programas, como você falou, você tem uma escola dentro da empresa. Hoje você presta consultoria também para outras empresas, né? Ajudando. Então é muito bacana isso. Hoje, como que você se vê como o empreendedor, assim, né? Porque esse fato de você ter mais de uma empresa, você ter empresas em ramos diferentes, o que tu traz de uma para outra, o que isso acaba somando aí, multiplicando para resultados também? São a Solaris, que foi a nossa primeira empresa, ela tem 15 anos, mas o Diego em si, ele se considera empreendedor, empresário há 8. Porque eu falo assim, nos primeiros 7 anos eu sobrevivi. A gente era um dia após o outro, óbvio, com muita qualidade, sempre com essa essência que é nossa, né? De entregar mais do que o cliente espera. Essa é a nossa essência. Então nós sempre tivemos esse cuidado e dos últimos 7 anos para cá, a gente começou a fazer isso com estratégia. E isso foi uma mudança grande na empresa como um todo, não apenas na empresa, mas eu como ser humano, também como pessoa, isso foi uma transformação. Eu acho que eu consigo ver claramente um divisor de águas para nós, porque foi onde surgiu uma da segunda empresa do nosso grupo, que é a Tecile Têxtil, que é uma desenvolvedora do ramo de tecidos. Então nós desenvolvemos design, importamos fio, exportamos o DNA brasileiro para vários países no mundo. Também temos a Vaico dentro do nosso portfólio, na linha de representação comercial, que veio há 6 anos. Então você percebe que nesses últimos 7 anos, muita coisa aconteceu. A gente conseguiu expandir praticamente para todas as regiões do Brasil com a Tecile, a Solaris em si atendendo também diversos estados. A gente tem obra no Mato Grosso, no Paraná. Eu acho que eu tenho obras praticamente em todos os estados. E isso foi um divisor, foi a gente entender essa mudança e começar a trabalhar com estratégia. A estratégia, ela tá mudando a nossa vida e eu falo o seguinte, a gente vê que isso faz diferença e cada vez mais eu invisto em estratégia. É um investimento, né? Exatamente, essa é a palavra certa, investimento. Que bacana. Dentro da questão de tudo isso, o que tu enxerga hoje, o relacionamento, qual é a importância do relacionamento? A gente fala do nosso setor como um setor com vendas recorrentes. Você é uma pessoa que se relaciona muito bem com o mercado. O que tu traz assim para dividir conosco sobre isso? O relacionamento, ele é a base de tudo. Eu tenho um grande ciclo de amizades e muitas dessas amizades elas vieram do trabalho, inicialmente como clientes e após amigos. Então, eu acredito que o relacionamento ele é fundamental hoje para uma empresa obter sucesso, ainda mais na questão recorrente. E quando a gente fala relacionamento, a gente não pode se restringir a uma questão de amizade. Eu vejo um relacionamento comercial, porque ele existe
E ele é extremamente importante, essa questão do relacionamento. Nós temos hoje um cuidado no nosso pós-venda, que nosso pós-venda tem 5 estrelas. Então isso demonstra o quê? O relacionamento com o nosso cliente, o cuidado que a gente tem com ele. Então o cliente, ele passa de ser apenas uma pessoa que você tem um contato esporádico para alguém próximo. Eu acho que aí você começa a realmente criar um relacionamento com as pessoas, a criar uma conexão. Você cria um vínculo. Vai muito além de fornecer um serviço, de fornecer um produto. Você cria uma amizade. Então, é isso que move a nossa empresa. Eu acho que grande parte do nosso do sucesso que a gente tem entregue vem disso. E óbvio, a gente agora, com o apoio do Clube Casa, isso também tem fomentado muito a nossa empresa, porque é muito difícil para o empresário, veja, a gente cuidar da empresa, produzir, cuidar de gerir a fábrica, e você criar oportunidades de expansão de relacionamento, especificamente com o profissional. Demanda um cuidado, um zelo, o profissional precisa disso e merece isso. Então, é muito bom estar atrelado a empresas que têm a mesma visão que a nossa, o mesmo propósito. Então, para nós é muito gratificante. Que bacana. Quando a gente também é muito feliz com essa parceria, o Diego é um empresário muito ativo junto conosco. E quando a gente fala de mercado com recorrência, né, que a intenção é gerar recorrência, tu falou do pós-venda. O pós-venda é o início de uma nova venda, né, Diego? Exato. Eu acho que é ele que vai fazer a tua empresa durar no mercado. Porque você não consegue atender o mesmo. O mercado, ele é cíclico. Balneário Camboriú, todo mundo olha aquele mundo de prédios e pensa que Balneário Camboriú é sempre cliente novo. E não é. A gente sabe disso. A gente vê, eu olho os nossos números e eu percebo que 60% da nossa venda, ela é recorrente. Ou é para o mesmo profissional, ou é para o mesmo cliente final. E eu percebo assim, como satisfação do nosso trabalho, que é o retorno. Quando o cliente retorna pela primeira vez, é aquela sensação assim de eu fiz tudo bem feito. Eu cativei ele e ele percebeu a diferença nossa no mercado. Eu acho que eu falo muito isso com nossos clientes, nossos parceiros. O relacionamento, essa relação de aproximação, ela tem que ser verdadeira, né? Sim. Ela tem que ser real, ela precisa ser... Ela tem que ter intenção, ela tem que ter amor. Eu falo o seguinte, eu acho que o amor, em tudo que você faz, se você tiver amor, você vai ter resultado, você vai colher bons frutos. Sim. Tu tá ali para servir, né? Exato. Você tá servindo, não num sentido pejorativo do cliente extrapolar essa intenção de bom atendimento e tudo mais, mas de trazer realmente essa volta e que ele acaba virando ali realmente um ciclo de negócios, porque estamos aí para fazer negócios, né? Exato, a empresa precisa de venda, a gente não é demagogo disso, mas eu quero passar para o meu cliente não apenas um produto, simplesmente chegar lá, eu fixei na parede e pronto, não. O que a gente busca, na verdade, é atender uma necessidade do cliente. E ele tem uma dor. As pessoas falam muito em dor do cliente, mas é difícil, às vezes, o vendedor lá na ponta entender isso. Todo mundo, às vezes, já tem ali pré-estabelecido um tipo de produto que ele gosta mais e ele quer empurrar aquilo para o cliente. E eu falo muito com a minha equipe comercial e a gente bate muito nisso de que entenda o cliente, enxergue a dor dele, busque uma solução. E se a gente não tiver, vamos criar essa solução. Porque eu acho que a gente tem condições de fazer isso. E eu acho que são esses pontos que têm feito a nossa empresa ter um destaque a mais no mercado do que as demais. Muito bom isso que tu falou. Hoje, o consumo, o cliente ele não busca o produto, né? Ele busca uma solução. Exatamente. Se você entregar o produto errado, tu não está entregando a solução, né? Isso. E essa questão do atendimento, do servir, faz parte disso, porque o cliente, ele entra com essa dor e muitas vezes ele entra na empresa assim, com aquela cara meio fechadão e tal, meio trancado, né? E você começa aos poucos demonstrar que você é profissional, que você faz bem feito e que você tá realmente preocupado com ele. Porque eu não quero ele só para essa venda, eu quero ele para sempre comigo. Então, eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que entender ele. Então é isso que a gente faz. A gente entende o cliente, entende a dor dele, trata com carinho, trata com amor e no final vai dar certo.
Porque quando você faz isso, a gente estava falando um pouquinho antes sobre semente, né? Sobre plantar. A gente faz muito isso na nossa empresa, que é plantar. A gente planta muito. Eu falo para minha equipe, a gente planta, uma hora vai colher. Se você tá ali plantando, pode demorar uma semana, pode demorar 10 dias, porque a chuva não veio na hora que a gente queria. Mas eu continuo plantando. E uma hora vem. O que vem, a planta não vem rápida, né? Ela tem Não. um ciclo de amadurecer e de germinar. E eu falo que é igual a venda. Não é a gente que decide. A gente pode fazer o melhor. A gente aduba, a gente prepara, a gente tira as ervas daninhas, né? A gente escolhe o momento certo de fazer, né? Mas não depende só da gente. Depende da chuva, depende do sol. Então é assim que funciona. Mas a gente tá ali fazendo a nossa parte para que isso aconteça e que a gente consiga entregar o que nós se propomos a fazer, né? Porque tem a ver com pessoas, né? Então é expectativa, nem todo mundo tá bem naquele dia. Exato. Tu tem que entender, né, a forma de abordar e de gerar uma experiência que seja significativa para o cliente, né? Exatamente. Eu acho que você entender o cliente, o posicionamento dele, como ele se coloca, eu acho que vai uma análise, né? A gente faz muito isso, de analisar o cliente realmente, para mim tentar entender a forma dele. Tanto que lá na empresa a gente se adapta hoje, por exemplo, aos profissionais. Cada profissional tem um estilo, tem aquele que gosta de ser tratado extremamente formal, temos aquele profissional que é super carismático, temos aquele profissional que passa na loja quase que todo dia só tomar um café e comer um bolo. Temos. E eu tenho que entender que eu tenho que ter um time preparado com perfil para cada tipo de profissional. E isso também foi estratégia. A gente tem, tanto que quando a gente recebe um novo profissional, a gente tenta entender o perfil dele para achar o melhor consultor que se encaixa com aquele perfil. Porque as coisas fluem melhor quando há sintonia, quando a energia casa, que a gente brinca. Tem que dar match, né? Tem quando dá match, as coisas fluem melhor. E não só, quando a gente fala em fluir, não é a questão da venda, é o do relacionamento. A venda, ela vai acontecer, cedo ou tarde. Você faz um bom trabalho, você tem um bom produto, você está bem posicionado, então a venda vai acontecer. Se você está com tudo isso no mercado, acontece. É a planta, né? Tu É a plantou. Exato. Né? Se tudo acontecer ali de acordo, tu não precisa acelerar para acontecer nada. Não. Né? As coisas acontecem no tempo certo. Não é a gente que planeja, é Deus. Deus planeja o nosso futuro. Mas a gente também tem que se ajudar. A gente tem que fazer também a nossa parte. E quando tu traz essa forma de ser ali, de olhar para a pessoa como ela realmente precisa disso, não é sempre o que ele está pedindo, às vezes não é a necessidade dele, né? Você como especialista tem que... É difícil isso. Eu vou contar um caso agora, que eu tive um cliente, um grande empresário, né, extremamente conhecido no Brasil, e ele construindo uma casa maravilhosa, né, uma das casas mais fantásticas que eu já participei, assim, de um projeto. E um cara que entende de tecnologia. E no caso dele tinha uma questão de automação, e a casa eram vários motores, e ele queria ligar os motores na automação, porém não tinha uma fiação específica. E eu estava atendendo junto o consultor nosso, esse cliente. E quando eu vi o projeto, eu falei, olha, não vai dar certo, por XYZ motivos. E o cliente, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, não, olha, não vai, por isso. E o cliente insistiu comigo, insistiu. E um alemão, eu trabalho numa empresa também alemã, da Vaiko, então eu sei. Você tem que, é ipsis literis, né? E aí eu falei, não, então peraí. Fui lá, trouxe o manual da Sonf e abri pra ele. Falei, olha, então, por favor, leia aqui. Aí ele olhou assim dele, não vai dar. Ele não disse que eu tinha razão. Mas ele falou, não vai dar. Eu falo, aí vem a questão do estudo, né? Porque eu vejo esse problema, no caso que iria acontecer na casa dele se eu não tivesse visto, porque falta estudo para as pessoas. Não para as lojas num ramo, num contexto de tudo, né? A gente teve a oportunidade de fazer um treinamento na Sonf, na França, em Cluses, justamente sobre isso. Então eu falo o seguinte, veja, a gente tem uma bagagem hoje para chegar num cliente, numa empresa de automação ou para um profissional e falar, olha,
essa estrutura funciona bem, isso aqui não vai dar problema. Porque a gente estudou para isso. Você tem aí uma grande responsabilidade, o varejo de uma forma geral, em trazer essas informações das indústrias, né, para trazer para o profissional especificador ali. Eles têm muitas coisas que eles precisam saber no seu dia a dia, né? Então você com a tua experiência, você acaba sendo um consultor daquele determinado assunto ali, né? Eu falo, pro profissional é extremamente difícil. Como que ele vai ser expert em tudo? É humanamente impossível, né? Então ele precisa contar com bons parceiros, com boas empresas que tenham conhecimento. E isso é o que nós fazemos, né? A gente investe muito em treinamento da nossa equipe, seja da equipe comercial, seja da equipe de prestação de serviços. Eu falo assim, eu tenho paixão por isso. Uma das coisas que eu mais gosto das minhas tarefas na empresa é o treinamento, que é investir nisso. Então, a gente traz, por exemplo, cursos de papel de parede para a nossa equipe, tanto para o comercial quanto para de instalação, com vários detalhes. A pessoa pensa que é o seguinte, é só chegar no YouTube e joga lá, como fazer papel de parede, como instalar papel de parede. O cara chega para mim e lá na loja a gente recebe cartão, não é desmerecendo, mas assim, chega lá, não, eu sou instalador. Fala, você fez, tem algum curso? Quais são as suas partes técnicas, né? Não, eu fiz um curso lá, mas já tô executando faz 5 anos. Eu falei, querido, obrigado, continue, mas a gente precisa de pessoas que realmente estudem o produto. Porque a gente tem a nossa régua ela é bem alta. A nossa venda, o nosso setor é uma venda consultiva, né? Você tem que estar à altura de trazer a informação da melhor forma, né? Exato, às vezes o profissional, ele tem a questão que é maravilhoso, que é a criação. O profissional, ele tem um dom para criar. E muitas vezes ele coloca no papel coisas que não são tangíveis. E cabe a gente, profissional, identificar isso e traduzir num produto que vai ser funcional e que vai ter longevidade. Então, acho que essa é a chave do negócio, assim, um dos pontos principais. É você entender isso, traduzir num produto que tenha longevidade. Porque eu acho que as pessoas estão muito atreladas hoje nas coisas rápidas. Elas querem muito tudo urgente. Eu falo assim, não, vamos pensar e vamos fazer, mas vamos fazer bem feito, fazer para durar. Eu digo, antes as pessoas perguntavam se o produto durava, né? Hoje eles perguntam se quando ele for trocar, se é fácil de tirar e colocar outro, né? Pior que é verdade, né? A gente tem... Eu vejo nos clientes quando chega para nós com questão de motorização, né? Que tiveram muitas dores com outros prestadores de serviço, que às vezes eu brinco até com o cliente e falo assim, olha, também o cara colocou um motor de Fusca para puxar um caminhão, vai dar problema, não é? Então eu falo assim, não fecha a conta, você tem que fazer o produto preparado para aquilo, para aquela intensidade, para aquela dinâmica que ele vai ter, né? Então é importante isso. Então a gente começa a desmistificar. E a gente teve muita dor dos clientes no passado exatamente sobre isso, principalmente de automação. Eu tenho certeza que você já deve ter visto, ou quem está ouvindo a gente aí, algum arquiteto, já teve contratou uma empresa de automação em que parece que quando ele contratou a empresa de automação, ele contratou o técnico junto. Toda vez que entrava no corredor do apartamento, estava o técnico sentado lá regulando o sistema que não funcionava. Então, e tudo isso muitas vezes é falta de ter um parceiro por trás que fez um bom trabalho, né? Que fez uma boa orientação pro arquiteto, porque isso é resultado para nossa empresa, pro profissional e pro consumidor, que vai ter uma boa qualidade no final do produto aplicado, né? No final sempre é o consumidor final que vai ganhar, né? Diego, fala um pouco para nós agora, a gente está indo para a finalização. O que você espera de 2025? O que vai ser? O que a Solaris traz aí 2025? Qual é a expectativa? Sabe que é uma boa pergunta, né? A gente investe muito na nossa empresa. Inauguramos agora, que era um sonho meu antigo, de ter o nosso ateliê climatizado. Então a gente conseguiu esse ano. Tenho certeza que as nossas meninas do ateliê, que fazem as coisas com muito carinho para os nossos clientes, estão muito mais felizes hoje. Porque tudo se resume a isso, felicidade, né? A gente quer que as pessoas tenham felicidade dentro da nossa empresa. Então, isso é a primeira coisa que eu quero para 2025. Felicidade dentro da nossa empresa. Porque se a minha equipe está feliz, a gente vai ter resultado, né? Então, essa é a primeira. Não deixando para trás também, a gente quer continuar
a expansão. Eu falo o seguinte, se eu conseguir os mesmos resultados que eu venho conseguindo ano após ano, eu tenho certeza que todos os meus sonhos e os sonhos da nossa empresa a gente vai conseguir atingir. A gente tem um plano, um spoiler aí, de abrir um novo showroom esse ano numa cidade vizinha nossa. Só não vou divulgar ainda a cidade, mas a gente fez a preparação para isso. Normalmente as empresas elas fazem o processo contrário. Ela vai primeiro, abre e depois ela vê como é que faz. Nós não. Nós planejamos isso há 2 anos. E lembra da estratégia, né? Sim, maturidade. Né? Planejamos isso há 2 anos, reformamos a nossa fábrica, preparamos a nossa equipe, melhoramos o nosso atendimento. Estamos com um consultor já há 6 meses aprendendo a nossa cultura, aprendendo o que a gente faz e como a gente quer que isso aconteça, para daí sim a gente dar esse passo. E eu espero que talvez no nosso próximo encontro a gente já esteja aqui comemorando o sucesso dessa nova loja nossa. Eu não tenho dúvida. E a gente vê como quando o empresário ele é sério, que ele investe em coisas que são invisíveis, né? Por exemplo, ninguém está sabendo do ar-condicionado, do ateliê que as pessoas estão tendo, mas isso traz felicidade ali no resultado final que chega ao cliente e aos profissionais, né? Diego, obrigado aí pela participação, né? Estamos aqui encerrando mais um podcast Clube Casa Design by Gabster. Agradecer essa parceria nossa, não só aqui no podcast, mas o que a gente vem construindo junto em Balneário e estaremos com certeza junto nas próximas que vem por aí. Se Deus quiser, agradecer em nome da minha família, a vocês pela recepção, por todo o conhecimento que o Clube Casa tem trazido para a nossa empresa e o cuidado e o carinho que vocês estão tendo com os nossos profissionais. Parabéns. E obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado.